alguém chegar também antes da gente adentrar aí no que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Pensando aqui, alguém gostaria de orar para a gente iniciar o encontro de hoje? Pode ficar à vontade, tá? Tá aberto, está na liberdade dos irmãos. Eu, na verdade, queria pedir um motivo de oração que ontem, já de noite, meu sogro, que mora na Serra, Grande Vitória, ele sentindo mal, foi no pronto-socorro, ele mora até perto da UPA que tem na Serra, e chegou lá, o médico examinou, olhou, não, você pode avisar que você não vai embora não, e ele ficou internado. E aí, fez um monte de exame, né, mas ele já é um senhor de idade, e tem muitos agravantes, né, que além de já ter idade, fumante. E aí, hoje de manhã a gente, claro, ligou para ele, estava meio abalado lá porque estava internado, né? Então eu queria que colocasse a vida do meu sogro em oração, tá? Porque não fez um monte de exame, mas não teve resultado de nada ainda. Entendi. Tem investigação e não teve ainda confirmação diagnóstica, né? Isso, Ok. exatamente. Mas alguém, já aproveitando que o Rafael compartilhou, Qual o nome dele, Rafael? Edivaldo. Edivaldo. Eu queria pedir aos irmãos que orassem pela família da dona Nevitalina, uma senhora que quarta-feira eu tive que ir lá, ela estava numa situação bastante crítica e ela veio falecer ontem. Então, gostaria que os irmãos estivessem orando por ela também. Vamos orar então? amém. Deus Todo-Poderoso, nós honramos o Teu nome, te glorificamos, porque nessa tarde, ó Pai, noite já, nós nos reunimos de maneira remota, mas com o coração conectados em Cristo Jesus e sabemos que nele temos acesso ao Senhor e temos um só coração, uma só mente em Ti. Por isso, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque podemos estar reunidos para cultuar o Teu nome, para conversar a respeito dos assuntos, ó Pai, que dizem respeito aos homens cristãos e crescermos, ó Pai, na missão que o Senhor tem nos dado, o mandato que o Senhor nos dá como homens e como servos do Senhor. Nós colocamos as vidas, ó Pai, as quais foram pedidas as orações agora nas mãos do Senhor. Pedimos pela vida do sogro do teu servo, Rafael, ó Pai. Não foi descoberto ainda qual o seu mal, qual o motivo da sua enfermidade, o que tem afligido o teu servo. Então, colocamos a vida dele em tuas mãos. Como fomos informados, o quadro é bastante delicado pelo fato dele ser fumante, já ter uma idade mais avançada, mas nós cremos no poder, ó Pai, do Senhor, na mão do Senhor que opera o impossível conforme a tua vontade. Então, ó Deus, esteja com a vida dele agora, ó Deus, opere sobre a sua vida, ó Deus, realize o teu querer na sua saúde, ó Pai, que o Senhor possa usar médicos, enfermeiros, que o Senhor possa usar toda a medicação, todo o tratamento que está sendo feito, ó Pai, de maneira natural ou sobrenatural, que o Senhor venha operar na vida dele conforme a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos também por toda a família da dona Vitalina, ó Deus, esses amigos, ó Pai, que têm sofrido com o falecimento dela agora, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa sustentá-los nesses dias difíceis e que esses dias possam ser também dias de
de intimidade com o Senhor, dias de comunhão, dias em que o Senhor, dias de experiência, em que o Senhor fortaleça suas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa agora nesse estudo, que o Senhor venha falar profundamente a nossa alma, a nossa mente, que possamos sair deste estudo edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Então, recapitulando o que a gente conversou na reunião passada, nós falamos sobre o mandado masculino, né? Então, qual foi a finalidade que Deus ele nos criou e quais foram as responsabilidades que ele nos dotou, né? Então, a gente respondeu algumas perguntas. Vou até compartilhar a tela aí com os irmãos, rapidinho, tá? Então, a gente respondeu essas perguntas aqui, ó. Então, para que você foi criado, né? Qual o mandamento de Deus para você? Qual o objetivo? Qual o seu objetivo de vida? E quais os riscos de não se conhecer o mandado de Deus para a nossa vida, né? Então, a gente trabalhou inicialmente com esse livro aqui, ó, só para fazer essa introdução dessas perguntas, né? Então, foi Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, uma masculinidade segundo a Escritura, né? E a gente fez essa introdução. E o que a gente pontuou, a gente falou com base em Gênesis 1 e 2, e aí a gente trabalhou bem 3 pontos que foram muito importantes, que é a questão de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, na nossa masculinidade, a gente leva a imagem e semelhança de Deus como criação de Deus, né, como filhos de Deus. Nós tivemos uma missão dada por Deus, que é de cultivar e guardar. O que a gente trabalhou foi de cultivar e guardar o Jardim do Éden, no contexto de Gênesis ali, mas, na verdade, Deus ele colocou toda a criação dele sob a responsabilidade humana. Então, ele deu a responsabilidade a Adão ali de nomear todos os animais, ele deu a responsabilidade a Adão de ser o mantenedor de tudo aquilo que ele havia criado. E tudo o que ele havia criado era muito bom. Então, ele tinha tanto que investir, a gente teve até aquela ilustração que eu achei ótima, eu esqueci o nome dele, o filho da Maria Helena. Henrique. O Henrique, ele deu uma ilustração muito bacana dentro da área de agronomia, que foi, por exemplo, para você ter sucesso numa colheita, numa plantação, você precisa de semear ali, né? Então, você precisa de ter semente, você tem que cuidar dela para que ela venha dar fruto no tempo oportuno. E isso a gente aplicando na nossa vida. A gente tem dons, a gente tem uma série de coisas que Deus ele vai desenvolver na nossa vida e que a gente tem que ir cultivando isso ao longo do tempo para que isso venha dar frutos, né? Então, isso é o que a gente chama de cultivar ou investir. E a partir do momento que a gente tem esses frutos, nós temos que guardar. Aí ele deu o exemplo até de um celeiro e etc., ou de um armazém, de um galpão, porque, vamos supor, se eu deixo aquela colheita ao ar livre, eu posso perder aquilo de diversas formas. Então, a gente tem que investir naquilo que Deus tem para a gente, naquilo que Ele nos confiou, mas a gente tem que manter. Então, por exemplo, a gente tem que aumentar a nossa fé, mas a gente tem que conservar a nossa fé. E aí a gente tem várias aplicações disso, né? A gente falou também dos bens materiais. A gente tem que cuidar desses bens, porque Deus nos confiou, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, mas né, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha a administrar mal tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? E, por fim, a gente falou da questão familiar, que foi o terceiro, e que não só a questão da relação conjugal, mas pai com filho e etc. E que isso também é muito importante, a gente vai ver mais à frente nos estudos que a gente vai fazer, a importância da verdadeira masculinidade na criação de filhos e para que a gente tenha uma família mais consolidada, né? Então, se a gente
analisar hoje, muitos dos problemas familiares que nós temos é justamente porque o pai não sabe o papel dele como pai, ou a verdadeira masculinidade que a gente tem trabalhado, a mãe tem dificuldade com a feminilidade e os filhos também não estão em sujeição. Então, é uma série de fatores que vão acabar impactando muito as famílias e, consequentemente, a igreja e a sociedade, né? Então, a gente vai ter, assim, um tempo muito rico para discorrer sobre várias coisas. A gente fez essa introdução só relembrando, tá? Vou até projetar de novo aí. Eu mandei, mas se precisar eu mando de novo. Foi isso aqui que a gente trabalhou. Imagem e semelhança de Deus. A gente foi criado a imagem e semelhança de Deus. A gente recebeu uma missão de cultivar e guardar a criação de Deus e aquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, tá? E também nos deu a possibilidade de constituir uma família, né? Então, ele criou o homem, criou a mulher e permitiu que ambos estivessem ali juntos, tá bom? Então, essa foi o que a gente trabalhou aí na aula, desculpa, gente, coisa de professor, na conversa passada que a gente teve, que foi muito bacana. Então, para seguir o mesmo padrão que a gente teve no encontro passado, eu gostaria de deixar algumas perguntas sobre a conversa que a gente vai ter hoje, né? Então, a gente falou sobre o mandado masculino, criação de Deus, a imagem e semelhança e as responsabilidades que nós tivemos, tá? Como homens de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o problema que a gente teve em relação a essa missão que nos foi confiada, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar aí aos irmãos é: qual o principal problema do homem? Do homem de forma geral, assim, não só o seu, mas qual o principal problema do homem hoje, atualmente? O que vocês contribuem em relação a essa pergunta? Michael, essa é uma reflexão que eu faço há um tempo e eu até comprei, não esse livro, o outro que você mostrou, acho que é chamado Masculinidade, eu esqueci o nome, tem um X e um Y Esse aqui? na capa. Isso. E eu achei até, não sei se corajoso ou o cara usado por Deus, as coisas que ele coloca aí, né? E ele coloca até essa questão da masculinidade dentro da igreja, que é uma coisa interessante. Mas, enfim, a reflexão que eu faço é que eu acho que o maior problema do homem foi ter se acomodado, porque a mulher faz o papel dele hoje e é muito cômodo para o homem, para a gente. A gente vê a mulher fazendo o trabalho, às vezes faz até melhor, né? Então, eu acho que o maior problema hoje foi o comodismo, em deixar a mulher tomar um papel que não é dela, biblicamente, e o homem praticamente ficou olhando. E com isso, o que aconteceu foi uma masculinização de mulheres e uma feminização de homens. E a gente tem hoje uma coisa muito assim instituída na sociedade como normal. Eu acho que esse é o maior problema, né, do homem hoje, vamos dizer assim. Boa contribuição, Rafa. Mais alguém? Só dando um gancho aí no que o Rafael falou, e hoje a situação para ser revertida, se reverter a situação é um pouco mais complexa. Que, igual ele falou, o mundo hoje, a parte feminina se tornou meio que masculinizada mesmo no quesito de responsabilidades também, né? Então, o homem deixou muito de contribuir com as suas próprias responsabilidades, se escorando muitas das vezes na mulher, né? Então, até para reverter isso hoje, que hoje virou uma cultura, virou meio que uma disputa. Vamos olhar até pelo lado profissional. Hoje virou uma disputa. Então, assim, as mulheres hoje estão alcançando patamares mais altos que os homens, porque na verdade, elas se sentiram obrigadas a fazer isso, né? A se tornar assim, devido a muita acomodação do homem também. Então, eu acredito que para reverter isso é um pouco mais complexo hoje.
Pegando o gancho dentro disso que vocês falaram, na verdade a gente vai trabalhar essa questão até um pouco mais para frente, né? Dessa questão do aumento do feminismo, né? Que a gente vê que ele tem ondas, ele teve um início ali que foi para realmente trazer mais dignidade às mulheres, que foi um início que ele teve um fundamento social muito importante. O problema foi o que aconteceu nas outras ondas, principalmente a partir da segunda, terceira, que aí começou a trazer coisas que a gente vai trabalhar para frente, mas, por exemplo, e até sobre a questão de contra a família, a questão de pegando até na terceira onda que a gente ouve muito falar, né? Ah, meu corpo, minhas regras e quem manda sou eu e etc. Não, na verdade, a gente tem aí dilemas éticos, a gente tem dilemas de uma vida envolvida muitas vezes na questão do aborto, que é uma defesa do feminismo hoje em dia. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho disso, mas um pouquinho mais à frente, tá? E já citando, bom que o Rafael já comprou, a partir da próxima reunião que a gente vai utilizar mais esse livro, tá? Então, eu estou fazendo uma contextualização inicial e a partir da próxima reunião, aí a gente vai entrar bem nesse livro aqui, tá bom? E aí, se mais alguém quiser comprar, até para contribuir, já vou aproveitar o Rafael aí que ele comprou, então ele vai ajudar a gente a trabalhar os assuntos, mas é exatamente isso, ele fala dessa inversão de papéis, tá? E a gente vai ver que... Oi. Fala só a editora, para quem quiser procurar. Fiel. A Fiel. Depois eu mando o link. É da Fiel, Eu comprei na Amazon, que eu comprei digital. Isso. Inclusive, tem na Amazon, vou projetar aqui para vocês, ele está aberto aqui, ó. Tem ele digital e tem ele físico na Fiel. Então, tem aqui na Fiel a Masculinidade em Crise, está R$ 26,91, e tem ele no formato de e-book também, que está R$ 17,94 e acesso já imediato. Não tem questão do prazo aí para envio, né? Então, quem tiver interesse aí, mas falando sobre a masculinidade em crise e os seus efeitos na igreja. Mas vai ter muita coisa rica, tá, gente? Então, por exemplo, eu gosto muito de livro, né? A nossa realidade, por exemplo, cristianismo na universidade. Eu vou trabalhar um pouquinho de cosmovisão na próxima reunião também, porque é a partir da cosmovisão que a gente vai ver todo o problema que a gente tem hoje em relação à masculinidade. Então, quem tiver em idade universitária é um excelente livro, do Nicodemos também. E tem mais outras coisas aqui, mas não vou mostrar tudo não. Mas o livro básico que a gente vai trabalhar é aqui. Então, foi a primeira pergunta aí. A segunda, agora eu vou deixar um pouco mais específica. Quem quiser se sentir na liberdade de responder, pode responder, tá? Qual o seu principal problema como homem hoje? E a gente falar de forma geral é mais fácil, né? Agora, qual que é o seu ou o meu, de forma mais específica? Deixa eu falar a respeito do meu, né? Eu vou falar dos meus, né? Porque aí não daria tempo, né? O Marco não ia voltar a falar. Vou falar de um só, que é uma coisa que sempre pesa nos meus ombros, é porque eu tenho a tendência de ser uma pessoa bastante, eu diria, pacífica, mais para o passivo, né? E de muitas vezes não confrontar, muitas vezes não querer me colocar. E isso pode ser positivo em alguns aspectos, mas dentro da nossa ideia do papel masculino, muitas vezes como homem, cabeça da sua casa, sacerdote do seu lar, às vezes você precisa ter uma postura mais ativa, né? E isso, toda a postura ativa traz consequências, traz peso, traz responsabilidades, e eu me percebo, olhando o meu papel, né? Eu me percebo muitas vezes falhando nessa questão, né? É um pecado, é uma falha,
e é algo que é recorrente na minha vida, né? De muitas vezes não ter a postura que eu preciso ter como pai, como marido, como sacerdote da minha casa, né? Como homem na sociedade, né? Vai ser o papel masculino como um todo, né? Isso é só para Marcelo, falar um. eu vou complementar o que você falou e eu gostaria que mais algum irmão, se tiver alguma coisa nesse sentido, também complementasse, porque é algo que a Jéssica já me corrigiu muito, porque, deixa eu ver a melhor forma de falar. Muitas vezes a gente peca por uma falta de firmeza ou uma falta de virilidade, porque a virilidade é uma característica boa masculina. É a gente saber ter um equilíbrio, mas usar de uma firmeza que, inclusive, dá segurança para nossa esposa e dá segurança para nossa família. Então, muitas vezes, a gente precisa ser mais ativo, né? Trazendo aí essa questão da firmeza em termos práticos. Você resolver um problema, você trazer um pouco mais de segurança para a sua família, você ser mais responsivo às necessidades do dia a dia. E é algo que ela já trabalha comigo há um tempo e eu vejo uma melhora ao longo do tempo. Só que eu tenho muito a melhorar ainda. Então, assim, eu vejo a fala do Marcelo e é algo que eu também passo e passei mais e tenho passado. E isso também faz parte até da construção social que a gente tem e da formação que a gente tem recebido. Porque, vamos supor, se você não tem, às vezes, no meu caso, uma criação tão próxima no sentido de valores, um exemplo de uma figura masculina dentro do que é a palavra de Deus, e mesmo assim, esse é o primeiro ponto, mas você não passa por experiências formativas ao longo da sua vida que desenvolvam isso em você, que aí é o segundo ponto, a gente vai ter que aprender isso na marra lá na frente. Então, eu também compartilho disso que você falou, tá, Marcelo? Eu também faço das palavras dos irmãos as minhas. E, ultimamente, mais do que nunca tem vivido isso. Você citou até, como você falou agora, referente, você ter tido uma referência quando na sua formação como homem e tal. Eu, desde meu pai, eu tinha 5 anos de idade, então não tive uma referência masculina dentro da minha casa. Assim, para falar assim, eu sou o homem da casa e seguir aqueles passos, aqueles exemplos. Meu pai era um homem de Deus, mas veio a falecer muito, eu era muito novo. Então, assim, muitas dessas coisas eu aprendi ao longo da vida sozinho, mas hoje eu tenho passado a mesma situação que vocês têm passado pelas citações que vocês fizeram. Então, assim, é algo que a gente tem que se autocorrigir mesmo, e isso gera também, dentro do relacionamento, até brigas, né? Porque, não, você tinha que ser mais ativo, fazer mais, e a gente acaba deixando a desejar nesse ponto. E aí, por fim, gente, de pergunta, o que gera uma crise na verdadeira masculinidade ou uma masculinidade segundo as escrituras, né? Para vocês, o que seriam? Acho que o Rafael até pontuou no início, lá na primeira pergunta, mas o que vocês veem como principal impacto ou a principal causa dessa crise? Mas pergunta difícil. Eu vou falar assim que eu estou pensando. Como eu tinha falado, assim, às vezes a mulher, ela, por ser até mais ativa e aí pega, a gente até está compartilhando os mesmos problemas, né? Um homem assim como eu também, que tem uma personalidade mais tranquila, às vezes ela não consegue ouvir, que é para se esperar, para a gente ouvir a voz de Deus, coisa assim, vamos esperar, vamos aguardar. E muitas vezes a gente não faz o que deveria ser certo, que às vezes é ouvir a voz de Deus, aguardar, esperar, e age um pouco pela emoção.
sabe? E a nossa fé, ela é uma fé racional. Então, eu acho às vezes que a gente é muito levado pela emoção e não levado pela fé, pela certeza, pela segurança em Deus. E às vezes a gente dá a impressão de que se a gente estiver quieto, eu estou falando isso muito por experiência pessoal, né? Mas quando a gente está um pouco mais quieto, esperando uma resposta de Deus para alguma coisa, a gente sente que aquilo não é o tempo ainda, que pode ser que demore. E quando você vê, às vezes, por exemplo, no caso da minha mulher, né? Ela toma a dianteira e começa a orar, e começa a interceder, aí você me parece que aí o homem acaba, bom, então ela deve estar certa, né? Ela está orando, está intercedendo, está chorando, está sentindo mais do que a gente, né? Então eu tenho um pouco disso. Acho que isso caberia até na outra pergunta, né? Mas às vezes o homem ele não deveria ser tão levado pela emoção, né? Do que e essas situações que eu falei, a gente acaba sendo levado pela emoção e não não só razão, né? Pelo intelecto, mas pela certeza, pela fé, pela confiança em Deus e na sua palavra. Eu já ouvi algumas coisas em relação à psicologia de falar que o homem ele é mais racional e a mulher ele é mais emotiva, né? E o livro, esse do Renato Vargens, ele vai comentar essa questão do homem realmente estar mais emotivo e o ambiente de culto está mais emotivo também. Que isso é uma das coisas que vem a impactar aí a questão da masculinidade do homem, que o homem tende a ser um ser mais racional, de pensar um pouco mais. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Eu vou compartilhar o texto que a gente vai trabalhar hoje para os irmãos aí. Eu gostaria de ler com vocês, né? Então a gente vai estar falando aqui, ó, o que gera uma crise na verdadeira masculinidade. Na verdade, a gente vai na origem, né? A gente falou sobre qual que era a finalidade do homem no encontro passado, e a gente até citou a Confissão de Westminster, o Catecismo de Westminster, que é glorificar a Deus, né? A finalidade do homem é glorificar a Deus. E a gente viu aqueles 3 pontos. Agora a gente vai continuar o estudo de Gênesis para a gente ver a origem da crise na masculinidade, tá? Então, eu vou estar trabalhando com vocês aí textos no capítulo 2 de Gênesis e no capítulo 3 de Gênesis, tá? Eu vou ler com os irmãos aí Gênesis 2, do 15 ao 18. Diz assim, palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Né? A gente lembrando lá, cuidar e guardar o jardim foi a missão inicial que Deus nos deu. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente tem Deus, ele atribuindo ao homem toda a liberdade que o homem tem, mas colocando um freio. Então aqui a gente vê a instituição da lei de Deus para o homem e a normativa de Deus para a nossa vida. Então, aqui a gente vê que Deus ele dá uma permissão para o homem, mas é uma permissão limitada. Ela tem uma limitação, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Ou seja, a ordem para não se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada para Adão antes de Eva ser criada, tá? E aí a gente vai ver a criação de Eva na sequência, né? Até já pulei para o 23 a 25, que é Adão falando de Eva, né? E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, aqui a gente já viu 2 dos princípios que a gente viu no encontro 1, que foi a questão da gente cuidar e guardar do que Deus criou ali, e a questão de constituir a família. Então, foi o princípio 2 e o princípio 3 que a gente trabalhou. E eu retomei esses textos aqui
para vocês acompanharem comigo que a responsabilidade de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão, não foi dada a Eva, tá? E aí, na sequência, já em Gênesis 3, a gente vê que Satanás ele aparece ali no jardim do Éden na forma da serpente, né? E aí ele começa a dialogar com a mulher. E aqui a gente vê que Satanás ele está junto ali com Eva sem a supervisão de Adão. Então a mulher ela ficou exposta ao mal sem a cobertura e a proteção masculina, né? Até porque Eva ela foi dada como auxiliadora ali para Adão e Adão ele tinha esse cuidado também com Eva. E aí Gênesis 3, do 1 ao 6 fala: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, muita atenção aqui, ó, com esse termo, astúcia, tá? Porque o inimigo, ele é extremamente astuto, ele é extremamente sagaz, ele vai buscar alternativas para matar, roubar e destruir, para enganar, tá? E esta disse a mulher: é assim que Deus disse, ou seja, traz uma dúvida sobre a palavra de Deus. Não comereis de toda árvore do jardim? Então, lança essa dúvida e olha o detalhe aqui. A gente até conversou um pouco disso já. Lança dúvida e, na verdade, ainda altera o que Deus disse, porque Deus falou, olha, você pode comer de todas as árvores, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, Satanás já fala que não poderia comer de nenhuma, porque fala assim, não comereis de toda a árvore. Então, são pequenos detalhes, são falácias que a gente fala, mas que não reflete a verdade. Não foi essa a ordem de Deus para Adão, né? E aí, a mulher, em vez de encerrar ali, porque isso aqui já não condiz com a realidade que Deus tinha revelado para Adão e para Eva, ela continua no diálogo com a serpente. Aqui a gente já vê um erro no argumento de Satanás, que é um erro que a gente vê muito no mundo em relação à nossa masculinidade, porque muitas vezes eles vão falar mas essa característica de homem é uma característica de homem do passado, é uma característica de homem patriarcal, é uma característica de homem autoritário. A gente é rotulado ou estigmatizado por uma série de rótulos que a sociedade coloca hoje, simplesmente porque a gente quer obedecer a palavra de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente vá na origem, ver o que Deus realmente espera de nós, para que a gente não seja enredado por tudo aquilo que venha querer afetar a nossa masculinidade. E aí continua o texto. Disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, aqui dá a impressão que a serpente ela não sabia da ordem que Deus tinha dado para Adão, porque a serpente ela não é onisciente. Então, ela jogou, aqui o termo que a gente usa, né, um verde para colher um maduro, porque ela jogou uma falsa afirmação e aí Eva contou para ela a ordem. Porque será que Satanás sabia da ordem que Deus tinha dado para Adão e Eva? Provavelmente não. Então, aqui a gente vê o quê? Que Eva, ela conta a limitação ou a regra que tinha sido imposta a Adão, né, por Deus. É como se a gente lembrasse lá onde que estava a força de Sansão. Você não vai contar para o inimigo o que é aquilo que te fortalece, né? E aí a serpente, ela continua, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, né? Então aqui ele fala o contrário da palavra de Deus, porque se a gente pegar o texto anterior, Deus falou, olha, você pode comer de tudo, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comeres, certamente morrereis. E aqui a serpente fala que não vai morrer. Então, hoje a gente tem toda uma fala em cima da escritura e a sociedade vem com uma fala totalmente contrária, né? A sociedade que não acredita em Deus e que não tem os mesmos valores que nós temos,
vem com uma fala diferente em relação a isso. Então, a gente ficar muito cuidado com essa conversa que a gente tem com a sociedade, né? A gente tem leis muito estabelecidas como cristãos. E aí continua, né? Ele explica o porquê que eles não vão morrer, né? Na verdade, ele fala assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Além de falar que eles não morreriam, ele fala uma outra inverdade. Ele acrescenta uma inverdade, que ele fala que vão ser como Deus, né? Deus é o quê? Eterno. Deus é o quê? Onisciente. Deus, ele sabe todas as coisas. Então, ali, a serpente, ela tenta o ser humano no sentido de ser imortal e de ser onisciente, onipotente, etc., de comunicar todos os atributos de Deus, e não só aqueles atributos inicialmente comunicados ao homem, né? E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então aqui a gente vê que a mulher ela foi seduzida por aquilo que ela ouviu, por aquilo que ela viu, então ouvir, ver, e por aquilo que ela julgou, porque ela viu que aquilo era bom para dar entendimento, né? E além de comer, ela deu a Adão, e aqui já não fala se Adão, em qual momento que Adão chega para estar junto com ela, e fala que ele comeu juntamente com ela. E aqui a gente tem a falha grave de Adão, porque Adão, além de não estar com Eva, cuidando dela, ele recebeu a lei diretamente de Deus. Em vez dele ter questionado Eva por que ela comeu e não ter passado esse mal adiante, ele comeu com ela. Então aqui a gente vê a falha grave na masculinidade de Adão. Porque, em vez dele seguir o que Deus ordenou, ele seguiu o que a mulher tinha falado com ele e a mulher tinha sido enganada previamente. Então, a gente vê aí que a origem da crise na masculinidade é a queda. E a origem da crise da masculinidade humana é o pecado. Tá? E aí a gente vê algumas consequências da queda aí, né? Que estão nesse texto de Gênesis 3. Então, Gênesis 3:10, a gente vai ver a culpa e a vergonha pelo pecado, né? Então, eles se escondem porque Deus ele aparece, fala Adão e etc. E Adão fala, eu me escondi porque eu estava nu. E aí ele teve consciência do estado de nudez que ele estava, e antes eles não tinham consciência, eles não tinham vergonha desse estado, porque era um estado puro. Então, aqui a gente vê que entra o quê? Uma impureza, né? Então, ele sente culpa, e aí a gente vai ver uma série de problemas. Por quê? Gênesis 3:12, quando Deus ele pergunta para Adão o que ele fez, porque ele fala que estava nu, ele teve entendimento da sua condição, e aí Deus fala, mas quem te falou que você está nu? E aí ele fala, Adão se justifica e ele culpa Eva, né? Foi a mulher que o Senhor criou, que o Senhor me deu, né, como auxiliadora que me deu e eu comi. Então, em vez, aqui, presta muita atenção, gente, isso é muito comum nos homens, tá? Ou na humanidade como um todo. A gente tem uma dificuldade muito grande de assumir os nossos erros, de assumir as nossas omissões, e a gente tem uma capacidade muito fácil de transferir responsabilidade e de justificar os nossos erros, tá? Então, aqui a gente vê que Adão ele joga a culpa em Eva, em vez de assumir a própria responsabilidade. A gente vê na sequência do texto que Deus ele impõe a inimizade entre Satanás e a humanidade, e a descendência aí, que é Cristo, né? A gente vê que a gente tem essa inimizade entre o bem e o mal, que a gente vai estar tratando aqui. A gente vê também que o relacionamento conjugal seria mais dificultoso, né? Aqui, fortalecendo os papéis, a gente tem a submissão da mulher sendo fortalecido na questão
que Deus fala que ela daria luz com dores de parto e que o desejo dela seria para o marido e que o marido a governaria. Então, a gente vê que aqui o relacionamento entre homem e mulher, ele já seria um pouco mais atritoso. Por quê? A gente foi criado numa harmonia perfeita. E quando há desobediência, há a entrada do pecado e a mulher ela tem dificuldade em se submeter e o homem ele tem dificuldade em liderar. E isso vai gerar muito atrito no relacionamento se a mulher não entender o papel dela, se o homem não entender o papel dele e se eles não investirem e guardarem isso, que é uma atribuição de Deus. A gente tem a maldição sobre a terra, a gente vê que a natureza ela sofre, e isso impacta muito a questão do ser humano também, porque, por exemplo, a terra, a gente tem tempo de crises, de catástrofes naturais e etc., que isso impacta também na questão do homem, né? Às vezes você está bem aqui, etc., acontece uma coisa que você perde tudo. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de lidar com uma perda material ou com alguma coisa que a gente não espera. Dando até um exemplo aí, às vezes você está cuidando, está cultivando e vem do nada uma praga e acaba com a sua plantação. Então, isso traz dificuldades ali para o homem administrar também, né? Então, um jardim que era puro, ele foi perdido e o homem ele ia ter que trabalhar com muito mais ardor. E, além disso, a natureza não seria mais perfeita, né? Até o tempo da restauração de todas as coisas. A gente tem que o trabalho ele se torna mais penoso, mais árduo. Então, o trabalho, inicialmente, ele era muito prazeroso e agora ele vai ser acrescentado de suor, de algo mais laborioso. Então, não seria tão prazeroso quanto era antes, tá? E, por fim, eles foram retirados da presença de Deus. Então, tudo isso aqui é o que vai ocasionar uma série de problemas na nossa masculinidade e que, se a gente não souber administrar e se a gente não confiar em Deus e buscar a presença de Deus, a gente vai observar o que a gente está verificando hoje. Por quê? Por exemplo, culpa e vergonha pelo erro e pelo pecado. Então, a gente vê que Deus ele deu uma lei, né? Ele deu uma norma, a gente tem uma moral a ser seguida, e a gente vê ali que o homem transgrediu. Hoje a gente está chegando num nível que não é nem de imoralidade somente, né? Que imoralidade é a transgressão da lei. A gente está chegando no nível de amoralidade, negação da lei. Não tem verdade eterna mais, não tem verdade moral mais. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Então, você tem toda uma inversão de valores na sociedade, né? Então, um exemplo aqui para a gente pegar. Então, quais são os problemas maiores na masculinidade? O principal problema na masculinidade, ou nessa crise de masculinidade, é você mesmo. Sou eu. Por quê? A gente transfere responsabilidade, a gente não conhece, às vezes, plenamente o que Deus tem para a gente se perde dentro das nossas funções como sacerdote, como cabeça ou à frente na sociedade, a gente não entende tão bem, a sociedade está mudando muito rápido, e a gente tem que permanecer firme nos princípios de Deus e muitas vezes faz concessões, né? Então, o primeiro ponto, gente, é fazer guerra contra a gente mesmo. Tem um vídeo do John, acho que é do John Piper, deixa eu lembrar aqui se é do John Piper, que é Faça Guerra. Muito bom. E aí ele fala que seu maior inimigo é você mesmo. Que você tem que lutar contra as suas ambições egoístas, contra a sua carnalidade, contra a sua luxúria, contra a sua... todos aqueles desejos pecaminosos do coração. Então, a gente vê aí que o primeiro problema somos nós mesmos. O segundo é Satanás, porque ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar, ele está matando, roubando, destruindo, ele está tentando transtornar toda a sociedade para que ele prevaleça, mas a gente sabe que no final ele não irá prevalecer. A gente tem uma dificuldade muito grande em relacionamentos interpessoais, com base no que a gente viu também, seja no relacionamento entre marido e mulher, seja no relacionamento entre pais e filhos, e hoje os nossos filhos, né, eles acabam sendo muito expostos a uma mídia que está muito complicada, a gente não consegue ver uma televisão
sem que isso venha influenciar negativamente ouvir uma música, né? O jornalismo, infelizmente, hoje ele está muito mais opinativo do que argumentativo. Você quer ter acesso a uma notícia, você não tem acesso à notícia, você tem um acesso a uma opinião daquela notícia, uma opinião segundo uma visão de mundo ou uma cosmovisão, que a gente vai falar na próxima reunião nossa, tá? Então, a gente tem problemas de relacionamento na sociedade, a gente tem, usando alguns termos que a gente vai poder trabalhar mais à frente, mas a sociedade hoje ela é permeada por uma luta de classes, o homem contra a mulher, né? A gente citou o feminismo e a gente vê muito o homem contra a mulher, o branco contra o negro, e na verdade nós somos todos filhos de Deus, criação de Deus, na verdade, filhos aqueles que estão com Deus. A gente não tem que endossar essa luta. Na verdade, a gente tem que pregar o evangelho, porque se a gente viver numa sociedade cada vez mais dividida, a gente vai ter muito problema para frente. A gente vai falar aí a gente tem também a questão da natureza, né? Catástrofes naturais, doenças transmissíveis, etc. A gente tem o trabalho também como uma dificuldade, porque como o homem se tornou egoísta, ambicioso, uma série de questões, a gente vai ver, por exemplo, se não tiver um cuidado, uma exploração das pessoas, a gente vai se sentir frustrado no ambiente de trabalho e etc. Ou usando o trabalho para outras finalidades também, que não glorificar a Deus. E, por fim, é o vazio interno, que está associado aí com retiradas da presença de Deus. Então, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas se entregando à bebida, à prostituição, à pornografia, a uma série de outros problemas, buscando preencher com um prazer temporário algo que somente Deus, que é eterno, pode preencher. E aí a gente vê uma série de problemas na masculinidade. Então, assim, resumindo isso que a gente falou, é o que João nos relata. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas no mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente sente e com o padrão que a gente tem ao nosso redor, para que a gente não venha a ser mundano, mas que a gente venha a ser peregrino nessa terra, buscando e cumprindo a vontade de Deus, e que a gente consiga minimizar essa crise que tem estado na masculinidade de forma geral, e inclusive dentro da igreja, dentro das famílias, e a gente resgate esse modelo bíblico de masculinidade, né? Só trazendo aí um entendimento, concupiscência é a mesma coisa que cobiça, tá? E nos 10 mandamentos a gente tem uma série de restrições para esse tipo de sentimento. Então a gente vai ter lá que não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás, ou seja, não queira aquilo que é do próximo, né? E aí a gente só linkando com a primeira fala que a gente teve, o homem deixa o mandado masculino quando ele cai, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para cultivar e guardar as coisas que Deus criou, e ele também foi criado para estar em família. E quando ele cai, ele atenta contra esses 3 princípios, tá ok? Então é isso que a gente trouxe de reflexão hoje. Eu gostaria da contribuição de vocês, mas antes de entrar no livro especificamente dito, eu quis fazer essa contextualização para a gente ver por que Deus nos criou, qual foi a missão que Ele nos deu e por que a gente tem tanta dificuldade de executar aquilo que Deus nos deu. Ok? É isso, gente. Aí eu deixo aberto para contribuição dos irmãos, para complementação. E o que vocês enxergam disso que a gente falou na vida de vocês, na vida da igreja e na sociedade de forma geral? Acho que não tem muito a ver não, mas serve para ilustrar. Esses dias eu estava com o Clara no supermercado e deu uma vontade enorme de tomar uma Coca-Cola. E aqui em casa, Clara vetou a Coca-Cola, né? E esse texto aí de João, vira e mexe, é assim que acontece com a nossa vida.
Porque a partir de você, as tentações vêm, né? O desejo vem. Aí você está no supermercado, o negócio está na sua frente. A partir do momento que você fala assim, não, eu preciso comprar essa Coca-Cola, eu preciso ter isso, isso vira a cobiça a soberba da vida, né? Quando a gente coloca que isso é necessário, né? E eu vejo isso hoje muito presente na sociedade. As pessoas, elas já estão nessa terceira etapa, que seria, vamos dizer que fosse em ordem, né? A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. As pessoas já estão na terceira fase hoje, na sociedade. As pessoas, não, eu vou fazer porque eu quero. Eu tenho essa vontade, eu vou fazer. E aí aliando com o que você tinha falado antes, né, mano? Algo que está já instituído é muito mais complicado de você lutar contra, né? E eu vejo assim, como homens, isso está cada vez mais sendo instituído como normal. Você fazer aquilo que você deseja, porque é bom para a vida. E isso foge muito dos propósitos de Deus, sabe? E não é mais para ilustrar mesmo essa ideia da soberba da vida, né? E eu acho que isso é uma coisa que nos afasta muito de Deus, muito mesmo. É interessante que a gente pegando a situação do papel masculino e da história de Adão, a primeira família, né? Na primeira família, o primeiro marido falha e a falha do marido recai sobre toda a sua casa. E é interessante isso, porque existe um padrão, um parâmetro que Deus colocou. Ele, como você bem falou, Maico, o Senhor colocou para Adão, antes mesmo de Eva existir, Deus estabelece para Adão um mandamento, um padrão, um parâmetro, um limite, como você disse, e dentro desse limite ele estaria seguro e a casa dele estaria segura, né? Mas existe um problema e o problema que, primeiro, é o próprio coração de Adão. E você bem perguntou, da onde surge esse problema? E o problema surge primeiro na gente, né? E essa fragilidade do coração, essa abertura do coração para o mal, é que foi a porta de entrada para que houvesse a tentação, a palavra da serpente e tudo o que desencadeou. Então, essas batalhas todas, ela tem como principal fronte de batalha a luta contra nós mesmos, né? Porque a gente deixa de olhar para o padrão, a gente se abre como homem, ouvindo, porque quando nós começamos, você perguntou sobre qual a nossa fragilidade, as nossas falhas como homem, e todos nós apontamos para a mesma, né? E eu tenho certeza, se o outro tivesse, não, mas eu tenho essa também, a maioria talvez diria, não, mas essa também é minha, né? Então, todas essas nossas fragilidades são tendências do nosso coração, e a gente busca caminhos mais fáceis, como foi para Adão o caminho mais fácil de ceder, como para nós o caminho mais fácil de ceder, né? E a gente vai abrindo mão, porque a gente não está disposto a lutar para manter preso ao padrão, preso à lei, preso à referência que vai trazer vida, vai trazer bênção para a nossa casa. Então, a gente abre concessões porque é mais fácil. E aí, aos poucos, nós vamos perdendo nosso papel como homem, perdendo a nossa masculinidade, porque perder a masculinidade tem várias ramificações, não é só aquilo que as pessoas pensam hoje. Quando o marido deixa de ser sacerdote da sua casa, ele está perdendo também a sua masculinidade, né? Então a gente vai perdendo a nossa masculinidade, vai perdendo a nossa missão, né? E em consequência, toda a casa e toda a sociedade vai desmoronando, né? Como a gente vê acontecendo na sociedade nesses dias.
Sabe uma coisa que me assusta? E assim, eu tento fazer essa reflexão porque o primeiro que precisa mudar sou eu. O primeiro que precisa mudar sou eu. A gente está vendo a sociedade mudando de uma forma tão rápida e a gente não consegue ter uma consciência crítica pautada primeiro na palavra de Deus e tendo conhecimento mínimo sobre a organização da sociedade para questionar o que está acontecendo. Então, a gente está vendo, por exemplo, um aliciamento muito grande das crianças em termos formativos e a gente não consegue se posicionar contra. A gente está vendo, por exemplo, foi citado uma feminilização muito grande dos homens e um termo que é muito utilizado, né, que é empoderamento muito grande das mulheres. E uma coisa é você dar condições iguais, você dar dignidade igual, é você dar direitos iguais para homens e mulheres. Outra coisa é você, totalmente diferente, é você é, colocar quase que uma classe contra a outra, uma classe mais privilegiada que a outra. Então, a gente está vendo uma mudança social muito grande e muito disso aconteceu porque a maioria ficou calada, a maioria não se posicionou e quem estava nas posições de decisão, nas posições de fazer as leis ou vulgar as leis, muitas vezes não tinham valores que eram correspondentes ao valor da maioria da população. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa estar alerta. Boa noite, irmãos. Assim, meio que não queria falar muito, não, vim só mais para ouvir e ver as opiniões dos irmãos mesmo aqui. Assim, achei muito interessante essa iniciativa aqui do Maico, é um irmão que eu amo bastante em Cristo, gosto muito, tenho grande consideração com ele, congregamos juntos e tivemos pouco tempo de trabalho juntos, mas tivemos um trabalho, assim, bem interessante. Mas esse assunto, assim, me instiga muito a falar, porque é algo que eu, tipo assim, gosto muito, mas me vejo falhando bastante em muitos aspectos e sentidos. E eu vou, igual o Marco citou o exemplo aí das crianças, ele foi bem breve no que ele comentou sobre as crianças, mas creio eu que até mesmo as escrituras nos testificam disso, que as responsabilidades da sociedade e da cultura cristã estavam empregadas nos pais e na família. Os pais deveriam passar para os filhos essa cultura de amar a Deus, de conhecer a Deus, de temer a Deus. Hoje nós temos uma terceirização grande de todos esses sentidos. É algo bem difícil mesmo criar uma criança dentro do padrão bíblico, algo bem complexo. Mas voltando para aquilo que chama a atenção, que é o termo masculinidade, eu citei as crianças devido ao fato que ainda dá tempo de recuperar, de restaurar, de trazer de volta os princípios bíblicos às nossas vidas. Eu sou pai recente, então tenho esse objetivo, é uma missão bem grande. Estou buscando conhecer sobre o assunto também, sobre a criação e como, não que exista uma regra, mas a gente tem que buscar conhecer e aprender sobre, dentro das escrituras. O que foge, sai para lá, não nos serve. Mas dentro desse tema de masculinidade, eu acho que nos falta empregar essa cultura mais firme em nós, homens, para que nós possamos passar para os nossos filhos, a quem não tem filhos, mas passar para a cultura, pelo menos bem mais sólido, porque hoje nós temos infelizmente, uma cultura cristã bem dividida, mas ao mesmo tempo não é tão sólida assim. Alguns irmãos, creio, vocês, irmãos da presbiteriana, tem algo bem sólido, que é uma instituição bem
firme, constituídas de regras e de padrões bíblicos, de homens que assim são considerados assim, não às vistas dos homens, mas diante de Deus mesmo, tementes a Deus, assim que instituíram padrões e não foram da cabeça deles, mas que assim, providência divina, creio eu. Então, e sempre você vê na história humana, assim, homens que se levantaram para poder trazer o padrão bíblico de volta. E dentro disso, eu acho que nós temos que empregar uma cultura em nós, nas nossas igrejas, uma cultura mais firme, mais sólida. E até mesmo porque, e creio que se levantará muitos, porque você vai ver dentro das próprias igrejas mesmo o conflito, quando um marido é mais assim bem controlador das coisas, quer saber das coisas, quer ter a frente das coisas, você passa apertado com isso, você vê as próprias irmãs comentando umas com as outras sobre tal homem. Já vi situações diferentes, não nesse sentido, mas em diversos casos, quando a esposa é bastante submissa ao marido, em termos assim, até que a gente fala assim, não, mas ela não precisava ser submissa a esse ponto, mas ela era, e as irmãs se levantavam contra aquilo, e aí você vê na cultura cristã uma falta de estrutura, de base, entendeu? Para sustentar aquilo e até mesmo as igrejas tratarem esse assunto de uma forma melhor. Quando você vai ver, a situação passa despercebida e aquilo, querendo ou não, influencia outras mulheres, influencia outros homens. Igual nós vivemos numa sociedade onde o padrão masculino não se tem, é difícil demais você olhar assim, você falar assim, aquele homem ali, não para a glória dele, ele está buscando temer e conhecer a Deus de uma forma bíblica. Aí você olha para o seu lado, você, tipo assim, não estou falando em perfeição, não, de forma alguma, mas o cara está tentando e está buscando. Aí você fala assim, mas ele é ele, eu sou eu. Acaba trazendo para esse ponto, ele é ele, eu sou eu. O que ele está querendo fazer, eu não penso nisso, não. Entra nesses desejos a qual foi citado aí pelos irmãos em João, falando sobre os desejos que militam na nossa carne, e nós temos essa missão e em ser mais masculino é algo difícil, viu? Quero concluir aqui, porque eu falei que eu não queria falar muito, porque eu sei que Desculpe aos irmãos, Deus abençoe aí, viu? Ô, Romulo, foi bacana você pontuar, porque essa questão das crianças, inclusive, eu vou trazer durante os estudos, parte da gênese, vou usar o termo que é comum, da engenharia social que é utilizada para chegar nas nossas crianças. Porque isso tem uma origem, isso tem um fundamento, isso tem uma aplicação, isso tem uma maneira muito sutil e ardil de acontecer, e isso vai ser trabalhado com os irmãos também, tá? Então, fiquem atentos aí nos próximos capítulos. E a questão também do relacionamento, né? Quando a gente tem os excessos, que é o autoritarismo do homem, ou a gente tem a insubmissão da mulher, ou nesse caso até o excesso de submissão, onde a mulher se sujeita às coisas que não estão de acordo com a escritura. Então, isso também é ausência de cristianismo e ausência de uma masculinidade e de uma feminilidade bíblica, né? A gente tem que focar dentro daquilo que Deus instituiu como padrão e não o que nós fazemos de errado com o padrão que Deus nos deu. Mas, fazer um comentário. Eu apesar de Deus ter decretado a queda, foi uma escolha de Adão pecar. Nós, hoje, por causa disso, nós não temos escolha. Então a gente vê que todas essas situações, elas nos são propostas, mas nós somos tentados todo dia a repetir esses mesmos erros. E um dos problemas que a gente vê, até a teologia medieval trata como o principal problema, é o ego e a vaidade. Então o homem, na maioria das vezes, como a gente falou, de ouvir a voz de Satanás, dos problemas interpessoais, do trabalho,
a vaidade, ela é colocada em primeiro lugar porque ela coloca a pessoa em primeiro lugar, de querer ser independente de Deus, porque isso dá trabalho. Você ser um chefe, ser um líder, você orientar, ensinar filho, é trabalhoso. É muito melhor, como até o autor falou, ele fez um exemplo que eu achei muito legal, do John Wayne. O John Wayne ele usa o personagem de John Wayne, que é um símbolo. Ele, o Clint Eastwood, eles são símbolos de masculinidade. Antigamente, eu lembro que alguns anos atrás, eles eram chamados de carrascos, e que não cabe, mas hoje a gente até vê dentro das igrejas, inclusive até ouço conhecidos falando: homem tem que ser assim, tem que ser bravo, e tem que bater, tem que falar alto. Ouve esse tipo de situação e aceita por causa da vaidade, porque é muito melhor você ser um astro e ser o bravo e dar tiro e falar alto do que você doutrinar com amor, ensinar com amor, como o Efésios simples. É melhor viver como John Wayne do que morrer pela esposa. Inclusive, gente, eu tô sem esse livro aqui agora, mas eu tenho uns 2 livros, inclusive foi o Rômulo que me indicou. São livros assim excelentes para lidar com a criação de filhos, tá? Instruindo o coração da criança e pastoreando o coração da criança. São livros muito, muito bons, tá? Depois, no próximo encontro, a Jéssica, auxiliadora idônea, graças a Deus, trouxe para mim aqui, ó. Então, outro livro muito bom, que ajuda muito nesse sentido, tá? Da Fiel também, e tem o Pastoreando o Coração da Criança, que está na estante lá também. Então, assim, tem muita literatura boa, gente, porque pega os princípios da escritura e aplica sobre problemas reais da vida de nós homens. Então, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas que no passado eram menos acessíveis. Então, assim, vamos nos apropriar de tudo isso que Deus tem nos fornecido para que a gente possa gerar uma transformação pessoal, a gente venha entrar no padrão bíblico de Deus e aí a gente consiga melhorar a nossa família e a nossa igreja. Porque não há nada melhor que não possa ser melhorado. A gente não é perfeito, a gente é cheio de imperfeição, de fraqueza. Se a gente olhar, a gente é bombardeado o tempo inteiro, a gente não consegue mais assistir televisão, a gente não consegue mais estar em sociedade tão tranquilamente, por quê? A gente fala dos olhos. Se eu vou assistir qualquer coisa, eu tenho que vigiar, por causa que tem muita coisa que vai me estimular negativamente. A gente ouve muita coisa para extrair o pior do nosso coração. A cobiça, o orgulho, a ganância, tudo aquilo que aos olhos humanos parece bom, mas que tem frutos muito ruins, né, em termos de sociedade. Então, a gente realmente aproveitar esse tempo de meditação para que a gente possa ser homens que cumpram o chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Ô, Michael, tá dando para me ouvir? Oi. Tá. A minha internet está um pouquinho ruim, eu não vou conseguir fazer o vídeo, que eu tive que sair com a minha esposa aqui rapidinho. Mas, analisando essa situação, né, da masculinidade, eu lembro muito que o que influencia muito, às vezes, em nós hoje, e às vezes a gente, né, não deixa isso morrer, né, na nossa carne, é a situação da criação dos nossos pais, né? O modo que os nossos pais nos criou, o padrão de vida que às vezes principalmente o nosso pai teve, né? Isso acaba às vezes influenciando a gente de uma forma direta ou indiretamente, né? Porque às vezes vira e mexe, às vezes você pode se pegar tendo alguma atitude que às vezes seu pai teve, ou alguma coisa do tipo. E isso às vezes influencia muito na vida de alguns irmãos. Eu falo isso porque, graças a Deus, hoje, tudo aquilo que
a forma que meu pai agia, graças a Deus, dia após dia, eu tenho conseguido vencer, né, essa bagagem que meu pai deixou para mim. E às vezes isso pode influenciar muito na forma como a gente trata a nossa esposa, a forma que você trata os seus filhos, né, a forma de você administrar o seu lar. Talvez o seu pai, né, seu pai biológico, ele não te ensinou corretamente, não teve um padrão bíblico, não foi um homem cristão e querendo ou não, quando a gente nasce, a nossa personalidade, o nosso caráter vai sendo formado ali através dos nossos pais, né? Então, quando criança, a gente observa muito a atitude dos adultos. E, infelizmente, às vezes, quando você fica mais velho, você, às vezes, ainda está impregnado com esses ensinamentos errados que nós tivemos dos nossos pais. Então, que a gente venha lutar contra isso, que a gente venha identificar isso no nosso dia a dia, para que a gente seja transformado, regenerado, né? Para que a gente seja um novo homem, uma nova criatura. E para poder finalizar, uma coisa que Deus tem me mostrado muito, eu até preguei sobre isso esses dias, foi sobre a vida de Sansão e a vida de Davi. Foram dois grandes homens, né, importantes ali da palavra do Senhor, mas que por causa da cobiça, né, dos olhos ali, vieram a cair. Sansão, ele escolheu mulheres, né, que não eram do seu povo, acabou sendo traída ali por Dalila, e os filisteus zombaram de Sansão, humilharam Sansão, e Sansão, tardiamente, ele se arrepende, ali quando ele estava ali no meio do moinho, ali, junto com os animais, né? E os filisteus mandaram chamar ele para poder ficar zombando dele. E Sansão orou e pediu a Deus mais uma chance de matar os seus inimigos. E Sansão todo machucado. E Davi, em contrapartida, ele pecou, ele errou. Ele trouxe, por causa dessa cobiça, ele trouxe muitos fatores para dentro da sua casa, muitas situações, né, dos seus filhos matando um ao outro, filho ficando com filho, aquela situação toda. Mas Davi decidiu continuar reinando. Davi era um homem que ele errou, ele pecou, mas ele se arrependia dos seus pecados, ele pagava um preço e foi um homem segundo o coração de Deus, e Davi voltou a reinar novamente, né? Então, só que com essa situação, a gente pode analisar se a gente quer terminar como Sansão terminou, né, ou continuar reinando como Davi continuou reinando, né? Então, que a gente venha tomar cuidado, porque a atitude de Davi trouxe muita desolação na sua família, né? Muita destruição na sua família. Então, por causa de uma decisão errada, de uma escolha errada nossa, a gente pode fazer a nossa esposa e os nossos filhos padecerem. Então, que a gente venha tomar cuidado com o que o mundo tem nos oferecido. Toda hora, você pode ver na televisão, lança um carro novo, lança celular novo, lança uma moda, e às vezes a gente acaba querendo trazer esses padrões para dentro da nossa casa, por causa da nossa cobiça, por causa da nossa insatisfação, que o que a gente tem já não está sendo suficiente para nos, né, para nos trazer alegria. Você começa a ver um carro novo, o seu carro já não está te servindo mais, o seu celular velho já não te serve mais. Então, que a gente venha tomar cuidado com isso, de não trazer maldição para dentro da nossa casa por causa das escolhas erradas que podemos fazer. Que a gente venha ouvir as nossas esposas com sabedoria, dar chance delas falarem, delas, né, nos ajudar, porque Deus colocou elas nas nossas vidas para poder ser ajudadora na nossa missão aqui na Terra. Então, que a gente venha dar ouvidos antes de tomar qualquer atitude, seja de compra, seja de venda, perguntar às nossas esposas, orar junto, buscar saber a vontade do Senhor também. Deus, é o momento de eu trocar de carro, é o momento de eu trocar de telefone. Às vezes parece ser uma decisão simples, mas pode acarretar em dívida, às vezes não é o momento, talvez a sua esposa está precisando de uma outra coisa, talvez a prioridade para ela é outra.
Então, eu acho que tudo tem que ser conversado. Eu não acompanhei o estudo completamente, eu estava espirrando muito, mas eu tomei um antialérgico, eu acabei dormindo, mas peguei o finalzinho. Deus seja louvado pela vida do Maico, pela vida dos irmãos que fizeram os comentários muito interessantes, e que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida do Maico, que esse projeto, né, esse encontro continue acontecendo. Foi muito edificante o pouco que eu consegui ouvir, e que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente até hoje foi bacana que a gente prolongou um pouquinho, mas é importante a gente ter esse espaço, a gente poder falar disso que está dentro da gente, né? O Miller citou essa questão do reflexo dos pais. Eu ouvi uma entrevista do Rodolfo Abrantes no programa do Danilo Gentili. Ele falava o seguinte, que tinha música do Raimundos que eram frases inteiras do pai dele. Então, ele fazia muito do que ele fazia no passado para mostrar para o pai dele. Ele contando a história de conversão dele, etc. E ele mostrava o quanto ele queria chamar a atenção do pai, o quanto ele queria se mostrar para o pai, né? Eu vou disponibilizar para os irmãos o vídeo que eu falei do John Piper, que é o Faça Guerra. Vou colocar no grupo, vou mandar individualmente também. E aí vocês vejam ele, meditem também. E fiquem aí com o coração aberto para a próxima reunião que a gente vai ter, tá? Que aí a gente vai entrar especificamente nos problemas que a gente vê na masculinidade, em termos de igreja, em termos de sociedade, entender qual foi a origem, o porquê disso, quais são as estratégias utilizadas e como a gente se fortalecer em Deus para que a gente não seja destruído mesmo pelos ardis aí que Satanás tem levantado contra a gente, né, as ciladas do inimigo. E deixar o Provérbios aqui, né, de tudo que se deve guardar, prioritariamente guarde o coração, guarde o seu coração, porque dele é E por hoje, gente, o estudo é esse. Se alguém quiser continuar depois, a gente fica batendo papo aqui, mas a gente vai orar para encerrar. Não sei se o Marcelo vai querer falar alguma coisa para fechar também, ou algum outro irmão, tá? A minha internet, Michael, ela deu uma travadinha agora no final, mas eu não tenho nada mais que complementar, né? Foi uma bênção essa reunião, né? E já estou ansioso pelo retorno, pelo próximo, né? Que Deus possa nos edificar ainda mais como fez até aqui. Eu gravei reunião, vamos colocar no grupo da igreja, o Michael, o vídeo, a gravação? Da igreja como um todo, dos homens. Porque aí a gente pega outros homens que não são no grupo, né? Você que sabe. Para mim